Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Nesta série nós estamos analisando a respeito da teologia das sete trombetas. E no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito da teologia da segunda trombeta. Não se esqueça de subscrever no canal, deixar o seu comentário e também deixar o seu like. Confira comigo o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 9. Apocalipse capítulo 8, o versículo 8 até o versículo 9. De acordo com a minha tradução, o texto reza o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A primeira questão a ser levada aqui em consideração é o significado da trombeta. Bem, trombeta, na verdade, no livro do Apocalipse, ela significa advertência, tudo por causa da violação do concerto de Deus. Ou seja, quando a apostasia em violar, em negar, em desconsiderar e não levar em consideração o concerto de Deus ratificado na cruz do Calvário através da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a intercessão de Jesus no santuário, isso acarreta da parte de Deus um juízo de advertência preliminar. É importante que isso fique bem claro para você. A questão das trombetas, ela tem que ver com juízos preliminares da parte de Deus, tudo por rejeitarem o sacrifício de Jesus, rejeitarem a morte de Jesus, rejeitarem a ressurreição de Jesus e rejeitarem a intercessão de Jesus no santuário celestial. Esta rejeição demanda da parte de Deus um juízo, uma advertência preliminar. Bem, em relação à segunda trombeta, ela se encaixa perfeitamente dentro do contexto de Apocalipse capítulo 1, capítulo 4 até capítulo 5. O Apocalipse capítulo 1 descreve Jesus Cristo que venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás, e ele é nosso sacerdote no santuário celestial. E o Apocalipse capítulo 4, capítulo 5 descreve que Deus sentado no trono, na verdade é quem enviou Jesus para morrer e ressuscitar, e Jesus está à destra do trono para descrever ou abrir os sete selos que descrevem a história do Evangelho ao longo do grande conflito entre o bem e o mal. Isso implica dizer que, na verdade, a segunda trombeta, ela tem que ver com a intercessão de Jesus no santuário celestial e a sua rejeição. A rejeição da intercessão de Jesus, apresentando os méritos de seu sacrifício na cruz do Calvário para conceder às nações os impérios, pleno perdão, plena restauração e plena conexão com Deus, acarreta juízos preliminares. Razão pela qual a segunda trombeta é óbvio que começa com uma chama ardente que é lançado no mar e destrói a terça parte do mar, que se torna em sangue, e destrói também a terça parte da criação e a terça parte das embarcações. O que tudo isso quer dizer? Bem, no Antigo Testamento, montanha faz referência ou faz inferência direta a nações ou impérios. Na Bíblia, Judá é considerado como montanha, Israel é considerado como montanha, Moab é considerado como montanha, Babilônia é considerado como montanha. O que quer dizer que montanha é uma linguagem figurativa no livro do Apocalipse para descrever império ou nações. Uma montanha ardente lançada no mar. Nós precisamos entender o que é mar no livro do Apocalipse. Apocalipse 17 descreve que mar simboliza nações, povo, tribos e língua. Do ponto de vista geográfico, nações, mar ali especificamente representa o Império de Roma. O Império de Roma, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 7, era composto por 10 pequenos chifres ou 10 pequenos reinos. É importante que você tenha isso em consideração. Uma montanha lançada no mar simboliza ardendo em chama de fogo. Aqui, na verdade, uma linguagem
metafórica, uma linguagem figurativa para descrever a desfragmentação do Império Romano, ou seja, a queda do Império Romano. Eu vou explicar isso para você. Entenda que a palavra terça parte aqui significa dizer juízo não completo, mas juízo incompleto. Ou seja, essa é uma expressão que é usada no livro do Apocalipse para descrever a ação de Satanás na terra sob limitação da parte de Deus. Não a ação completa de Satanás, mas uma ação restringida da parte de Deus de Satanás na face da terra, o que implica dizer que a montanha ardente, chama lançada no mar, destrói, torna em sangue a terça parte do mar, simboliza um juízo preliminar que Deus permite que Satanás atua na terra e concretamente sobre o Império de Roma, mas de maneira restringida e limitada. E isto quer dizer que o Império de Roma iria se dividir em 10 pequenos reinos, como é apresentado em Daniel capítulo 2 e é apresentado em Daniel capítulo 7. E por que razão isso aconteceria? Vê que fala da terça parte do mar que se tornou em sangue, a terça parte da criação foi destruída e a terça parte das embarcações. Isso quer dizer que o Império de Roma sofreria um colapso político, financeiro e econômico, por isso é que fala de embarcações. Embarcações é uma linguagem no Novo Testamento para descrever aí a realidade econômica, né? Os mares eram usados muito comumente naquela época para questões de comércio, transações de mercadoria e tudo mais. Então aqui embarcações significa dizer problema econômico, problema financeiro, ou seja, os impostos que o Império iria colocar sobre as nações iriam claramente trazer uma controvérsia que iria desembocar, né, numa desfragmentação do Império. Bem, dá a entender que provavelmente a queda do Império tinha que ver com questões políticas e econômicas, mas na verdade a queda do Império Romano na segunda trombeta tem que ver na verdade com a rejeição do concerto que Deus ratificou na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ou seja, porque o Império de Roma rejeitou a mensagem apostólica sobre o efeito maravilhoso do Espírito Santo no Pentecoste, porque Paulo, obviamente, em Colossenses 1, versículo 23, diz que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu naquela época, o que quer dizer que o Evangelho tinha sido pregado no Império de Roma. Os grandes mestres do cristianismo que pregaram muito em Roma foram Paulo e Pedro. Então a rejeição do Evangelho, ou seja, a rejeição do sacrifício de Jesus, a rejeição da ressurreição de Jesus, a rejeição da intercessão de Jesus no santuário celestial, a rejeição da justiça de Cristo Jesus, demandou um juízo preliminar que acabou, nesse caso, a rejeição do Império de Roma, do Evangelho, né? Como fiz menção aqui anteriormente, demandou um juízo preliminar que acabou desembocando na desfragmentação do Império de Roma. Bem, a segunda trombeta tem que ver com a queda do Império de Roma por rejeitar a intercessão de Jesus no santuário celestial. É só recapitular aqui um bocadinho, né? A primeira trombeta tem que ver com a rejeição da nação judaica, tudo porque eles rejeitaram o sacrifício de Jesus, rejeitaram a intercessão de Jesus, rejeitaram a justiça de Jesus Cristo. E Roma, na verdade, foi pivô que foi usado para destruir a nação judaica ou a nação israelita. No ano 70, Jerusalém foi completamente destruída. Aí cumpriu-se a primeira trombeta. Agora é a vez de um juízo preliminar em relação a Roma, também por ter rejeitado o sacrifício de Jesus Cristo. Isso não é interessante? Claro que isso é bastante interessante, isso é muito interessante. O que implica dizer que a primeira trombeta tem que ver com a queda de Jerusalém, por rejeitar o sacrifício de Jesus, e a segunda trombeta tem que ver com o Império de Roma, por ter rejeitado também o sacrifício de Jesus e a intercessão de Jesus Cristo. Bem, a pergunta óbvia que fica é: você já rejeitou o sacrifício de Jesus? Você está rejeitando o sacrifício de Jesus? Você está rejeitando a intercessão de Jesus no santuário celestial? Bem, o nosso conselho é: toda rejeição do sacrifício e da intercessão de Jesus no santuário celestial demanda um juízo preliminar. Você está disposto a encarar o juízo preliminar de Deus em sua vida?
Bem, isso não é uma ameaça, na verdade isso é uma advertência para convidá-lo a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Todas as nações nos dias modernos que rejeitarem o sacrifício de Jesus, rejeitarem a intercessão de Jesus, rejeitarem a justiça de Jesus, terão de enfrentar um juízo da parte de Deus, que vai culminar com o juízo das 7 pragas. Bem, lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.